A Morte dos Reis, o segundo livro da saga O Imperador, que se não me engano tem 4 livros, é uma saga do Colm Eagleton, que é basicamente um escritor com uma linha de escrita bem parecida com o de Bernard Cornwell, que tem aí a famosa Crônicas Saxônicas. Só que no caso é só do que se passa na Roma Antiga e segue os passos da vida de Júlio César. Esse aqui é o segundo livro, o primeiro livro eu já comentei aqui no canal ano passado, e na verdade esse livro aqui eu já tinha gravado o vídeo dele, e eu perdi o vídeo quando eu estava fazendo manutenção no computador, formatando, reinstalando Windows, fazendo esse tipo de coisa. E só de gravar esse vídeo aqui, pensar que eu estou tendo que gravar esse vídeo de novo para mim é bem chato, mas vamos lá. Esse livro aqui, ele é mais interessante que o primeiro. Eu acredito que ele aborda mais traz um período mais interessante da vida de César, que o primeiro ele foi principalmente com César ainda criança, até o início da vida adulta, bem início mesmo, e aqui vemos um César lá no Mediterrâneo, numa época que ele estava em províncias romanas extramarinas, e passando por várias situações complicadas da vida dele, enquanto em Roma o grande inimigo dele, Sila, ainda está dominando lá como ditador de Roma, o que traz várias consequências para familiares e aliados de César que estão em Roma. Enquanto isso, César está no Mediterrâneo e o melhor amigo dele, o amigo de infância dele, que no final do primeiro livro é revelado como sendo Brutus, o que é um grande anacronismo da parte do autor, já que Brutus é historicamente uns 10 anos mais novo do que César. Ele está viajando junto com Cabeira não, com... Meu Deus, esqueci o nome do mercenário. Cabeira é o médico grego. Está viajando com um mercenário que treinou tanto o César quanto o Brutus no uso de espadas e tudo mais, para eles serem soldados de qualidade. E está começando a dar os passos para retornar para Roma depois de fazer uma série de feitos. Esse livro aqui, ele mostra muitos acontecimentos na vida desses dois personagens e alguns acontecimentos interessantes na vida de Roma também. O Júlio César, ele começa numa situação que é interessante, que eu não conhecia, que é um período que ele foi capturado por piratas. Não, depois, primeiro mostra uma invasão a um forte que ele faz, mostrando assim a vida dele como um soldado romano, uma pequena legião. E depois ele é sequestrado por piratas e passa um tempão sequestrado por piratas, tentando se libertar, buscando forma de se vingar desses piratas, lidando com insurreições que estão acontecendo na Gália. Então vai mostrando aqui o Júlio César, ele mostrando o seu lado comandante, mostrando o seu lado líder, que é uma coisa que não é mostrado no primeiro livro, que mostra mais o início da formação política dele e a relação dele com o tio dele, Mário, que é, em geral, bastante fictícia essa relação entre os dois, que historicamente tem muita diferença na relação entre esses dois personagens. E aqui nesse livro a gente vai vendo esse lado mais combativo do César, ele mostrando toda essa capacidade de líder dele e o eventual retorno dele para Roma depois que se vinga dos piratas, depois que participa de uma série de conflitos na Gália. Eu acho que é Gália. Infelizmente, eu tenho muito tempo que eu li o livro e eu já tinha gravado o vídeo, já tinha eliminado algumas informações da minha memória. E acabou que vários detalhes que eu tinha anotado, não é na Gália, não é na Grécia, eu acabei de abrir uma página aqui e vi que foi um levante de Mitrídates, que inclusive aparece no primeiro livro de algumas passagens. O Júlio César ajuda a combater o Mitrídates. São momentos até interessantes a forma como o Júlio César consegue unir as forças dele, comandar as forças dele, levantar uma legião romana completa para estar enfrentando esse personagem. São momentos interessantes. No entanto, tem uma série de coisas nesse livro que, assim, eu li esse livro e eu gostei da leitura, mas ao mesmo tempo eu fiquei com a sensação de que ele foi, sei lá, bobo demais. Eu fiquei com essa impressão, mas não é exatamente isso. É porque o que acontece?
O autor, ele introduz uma série de personagens, por exemplo, o Brutus, que ele tem ponto de vista, o Brutus tem participação na história, vai mostrando o que o Brutus vai fazendo, o Brutus trilhando um caminho para ser um grande guerreiro, enquanto o César é um líder, o Brutus é tipo um espadachim foda. Só que o Brutus, a gente sabe a participação que ele tem na vida de César, principalmente nos momentos finais da vida de César, e da frase icônica do "até tu, Brutus", mas aqui no livro, todas essas partes que vai mostrando o Brutus enquanto com cenas próprias deles, mostrando o Brutus trilhando o caminho dele, parece muito com filler. Inclusive, eu acho que é ele que está na galha. Mas parece muito com filler. Não tem uma contribuição sólida para a história. Enquanto que o que está acontecendo com César, tanto fora de Roma, quanto depois quando César retorna para Roma, é realmente o cerne, a história que vai levando o livro para frente. Então, sempre que aparecia Brutus, ou algumas cenas com a esposa de César, algumas coisas que estavam acontecendo na casa de César, eu ficava com a impressão muito forte que o autor foi tentando aumentar o tamanho do livro, e não dá nem para dizer que ele está enchendo linguiça, porque são segmentos que têm o papel deles na trama geral. Inclusive, umas ações que Tobruk, que é meio que o feitor da casa de César, que ele faz coisas muito importantes para a trama, e que também são meio que anacronismos, mas que têm um papel de ir remontando uma história que a gente não tem como saber exatamente como as coisas aconteceram, e transformando uma forma ficcionalizada, uma forma literária para o leitor estar consumindo. E é legal que no final do livro tem alguns comentários do autor e dá para ter uma ideia de que eventos realmente foram históricos, sabe-se o que aconteceu, e que outros eventos foram especulação do autor ou criação mesmo do autor para estar fazendo isso, embora são só 3 páginas, então nem de longe é uma coisa assim muito suficiente nesse aspecto. E eu acho assim que todo livro romance histórico seria interessante assim ter um capítulo só com comentários do autor, para ele dizer o que ele criou e o que é realmente histórico. Porque às vezes eu fico com medo de ler um livro histórico como esse, pegar um detalhe que me chama atenção, que parece interessante, e eu não sei se aquilo aconteceu de fato ou não, e eu acabo podendo ser deseducado por causa disso, por causa de criações do autor, que eu vou lendo e pelo livro ser histórico, eu acabo podendo confundir com algo que de fato foi real. É claro que um leitor experiente, um leitor que lê muito romance histórico, vai estar mais do que vacinado contra isso, eu acho. Mas ainda assim fica aquele medo de eu pegar um detalhe aqui, porra, isso aqui aconteceu mesmo? Esse lance do César ter sido sequestrado por piratas, eu tava lendo e parecia uma grande invenção do autor. Tava até divertido essas passagens, mas eu pensava que era a invenção dele. Aí depois eu fui dar uma olhada, na verdade foi até um comentário do autor, que fala que isso realmente supostamente aconteceu, porque só tem um registro do tipo, uma coisa, resgate pago porque Júlio César foi capturado por piratas. Então, assim, detalhes escassíssimos, só uma fonte dizendo que isso pode ter acontecido. E ainda tem isso nesses registros históricos. Muitas vezes, assim, as coisas não podem ser encaradas como realmente fatos, mas sim como indícios de que algo relacionado àquilo pode ter acontecido, ou que a pessoa que escreveu tem motivos para querer que outros pensem que aquilo aconteceu, ou acreditar que aquilo de fato aconteceu. Então é difícil até mesmo a gente saber o que é fato e o que não é quando a gente pensa assim em épocas tão antigas quanto Roma Antiga. E aqui nesse livro eu fico com a impressão de que, cara, eu não sei, eu tive uma sensação tão estranha lendo ele, porque eu gostei da leitura e ainda assim o livro me pareceu sem sal. Me pareceu que algumas partes foram apressadas demais, outras partes o autor se concentrou e não precisava, e que foi uma leitura que eu cheguei no final e não me importei tanto com o que eu estava lendo, apesar de ter momentos interessantes da história romana. Sei lá, o autor vai passando por eles como se eles tivessem pouco significado. Tipo, o primeiro triunvirato romano, que é a aliança de César, Pompeu e Crasso. É um dos grandes momentos da história romana, e aqui a gente vê que é um momento importante para a vida de César, mas não fica com a impressão de que realmente algo grande está acontecendo ali. Não tanto quanto deveria, eu acho, mas talvez seja só impressão minha, opinião minha,
mas eu fico achando assim que alguns eventos vão sendo deixados de lado. Aqui a gente tem aqui, tipo, a, a Rebelião de Espartaco, que é um evento muito conhecido. O Karl Marx até chegou a falar que Espartaco foi a melhor pessoa do mundo, ou coisa parecida. O autor chega a mencionar nas notas dele. E a gente tem livros inteiros sobre Espartaco, séries da HBO sobre Espartaco. E aqui a Rebelião de Espartaco é resolvida em poucas páginas, realmente poucas páginas, que vão passando de um jeito assim tão ligeiro, tão como se fosse só um detalhe de rodapé que o autor, porra, eu tenho que colocar Espartaco, né? E colocou de qualquer jeito, colocou por obrigação, que fica com uma sensação estranha e assim, dava para ser metade de um livro inteiro só sobre essa participação que o autor criou para César dentro da rebelião de Espartaco, utilizar isso para contar sobre a rebelião de Espartaco. É claro que a rebelião de Espartaco não é o foco daqui, afinal, o livro é o imperador e se foca teoricamente em César, porque eu não quero explicar o porquê do meu teoricamente, porque pode ser spoiler para quem não conhece muito de história romana. Mas a gente está acompanhando César aqui, então faz sentido não você colocar Espartaco com pouco destaque, mas o autor chega a dar cenas com ponto de vista de Espartaco, criar toda uma trama em volta da questão de Espartaco, e no entanto a coisa passa tão rápido, tão assim ligeiro. A parte de Mitrídates tem mais peso no livro do que a parte de Espartaco, a parte de César nos Piratas tem mais peso do que César contra Espartaco. E esse momento de Espartaco seria também uma boa hora para estar desenvolvendo César, desenvolvendo a relação dele com o Triunvirato, com Popeu e com Crasso, que eles estavam envolvidos nesse conflito. E eu acho que várias coisas acabaram sendo subutilizadas, enquanto outras que no final das contas têm pouca importância e foram desinteressantes, como quase todas as cenas de Brutus, principalmente as cenas depois que ele deixa de estar lá numa região que ele está enfrentando bárbaros do ponto de vista romano, que até tem alguns momentos, tem uns bons momentos. E aí a gente vai tendo momentos assim que eu fico pensando, caramba, sei lá, eu acho que o recorte do autor não foi tão legal. No entanto, o livro é legal. E quem curtiu o primeiro muito provavelmente vai curtir o segundo. Eu acho que meu desgosto que eu tive por essa obra foi mais algo aleatório do que realmente um problema da obra em si. E quem gosta das obras de Bernard Cornwell, quem gosta das outras obras do Conde Eagledon, provavelmente vai adorar esse livro aqui, que não é mal escrito. Inclusive, prefiro a prosa do Eagledon do que a prosa do Bernard Cornwell. Então, eu prefiro esse livro aqui do que todos que eu li do Crônicas Saxônicas, embora eu goste muito do Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, mas é o mesmo estilo de livro, né? Assim, história de um romance histórico voltado para geeks que gostam de coisas medievais, com espadas, guerra, combates, conflitos e etc. E eu falo isso como um pouco de crítica, mas na verdade eu gosto desse tipo de história. Só que eu acho que eu gosto de outros tipos de história também, outros tipos de propostas de uma trama numa época histórica. Por exemplo, tem uma parte aqui que o César vai a julgamento, ele tem que participar de um tribunal. E foi uma das partes que eu mais gostei do livro, eu gostei bastante desse segmento, eu fiquei interessado em ver o que ia acontecer, como o autor ia lidar com isso, como o César ia lidar com essa situação. A parte política eu acho mais interessante do que a parte bélica. E eu acho que acaba sendo por isso que eu acabo vendo o livro como meio fraquinho, porque ele poderia ser mais. Roma foi... Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas ele basicamente, Roma foi o berço da política do mundo ocidental. E a gente vê muito pouco nesse livro em relação ao que poderia ser. O que me faz
ficar querendo mais, ficar querendo ver menos cenas de guerra e mais cenas de política. Embora eu goste das cenas de guerra também. Mas a parte dos piratas, ela tem importância até no crescimento do personagem. Mas eu não acho que é o mais interessante que o autor poderia colocar nesse momento histórico que o livro vai cobrindo. Então, um detalhe que eu queria falar é que tem uma série de cenas com aquela personagem que era escrava e que tanto César quanto Bruto se apaixonam no primeiro livro. E aparentemente a gente vai vendo um pouco da vida dela, um pouco de como tá a vida dela de liberta. A gente vê ela ajudando um garoto que é meio problemático e ela pede para César meio que apadrinhar o garoto para o garoto tomar jeito na vida, não ficar perdido, não acabar sendo morto. E para o leitor que não conhece muito da história romana, isso pode parecer completamente perda de tempo e aleatório, mas na verdade é muito importante para a história que gira em torno de César como um todo. Então, eu demorei até para perceber isso, mas quando eu percebi, rapaz, é isso aqui que o autor está construindo. Aí eu saquei o que estava acontecendo e vi que eram cenas que não eram desperdiçadas. Mas no caso das cenas de Brutus, acaba que eu não curti muito mesmo não. Então, assim, eu fico com uma opinião muito ambivalente em relação a esse livro, porque eu gostei, mas achei, de certa forma, que tinha algo faltando, como se o livro fosse meio morno, e para cada coisa que eu tenho para criticar, eu dou um porém, do tipo, eu falo, a parte bélica é isso, no entanto, serve para construir o personagem aqui. Então, assim, eu acho que é um livro legal, um livro não é excelente, não é uma obra-prima, mas é um livro legal e que quem está interessado em ler uma história à la Bernard Cornwell, ambientada em Roma, vai ter tudo para curtir bastante a obra. E mesmo quem quer ler só uma obra histórica, de romance histórico, sabendo que o foco é mais a parte bélica, mais a parte assim de... Para quem gosta de RPG, gosta de filme de ação, de aventura e coisa do tipo, vai curtir bastante a obra. Mas, pessoalmente, eu prefiro muito mais a abordagem que eu li no livro Kingmaker, que eu já cheguei até a postar no canal. Postei no mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo, ou ainda em Pilares da Terra, do Ken Follett, que eu acho que também consegue equilibrar muito o lado histórico, o lado de violência, o lado de política, o lado de informação, de detalhes de como era a época, além de outras obras como, sei lá, Ivan Oé, que eu tenho que ler, mas tenho muito interesse em ler, que parece ter uma pegada muito diferente do que a gente tem aqui, ou outras obras dessa linha. Então, eu espero que tenham curtido esse vídeo. Ele não é dos meus melhores vídeos, porque tem muito tempo que eu li essa obra aqui. Já tinha gravado o vídeo dela, então muita coisa eu acabei deixando passar. Assim, deixando minha memória esquecer para poder lembrar de outras coisas. E acabou que não ficou tão legal quanto poderia ter sido esse aqui. Embora o vídeo anterior eu lembro que eu falava mais detalhes, eu falava mais informações de coisas que tinham chamado a atenção, e era um vídeo, em geral, muito melhor. Mas eu acabei perdendo e preferi gravar um novo vídeo, ainda que não fosse ficar tão bom, do que deixar passar um tempo com essa obra aqui que eu li no passado e que fazia parte da minha proposta estar comentando todos os livros que eu li. Mas espero que tenha sido de alguma forma útil e tenha ajudado você que está assistindo a se decidir por ler o livro ou por deixar ele passar porque prefere estar procurando por outras abordagens. Mas por enquanto é isso, espero que tenham curtido esse meu vídeo. E até o próximo vídeo, que eu ainda não sei qual vai ser que eu vou gravar. Talvez... não, vai ser Todos os Pássaros do Céu. Vai ser esse o próximo que eu vou estar gravando. Mas eu vou ficando aqui e até a próxima.